Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias no canal do Pedrosa. Neste dia 1º de agosto, está começando aí mais um mês, né? Já começo desejando a você um ótimo mês de agosto, que seja um mês de muitas realizações para você, que você consiga trabalhar, enfim, ter muita saúde e felicidade nesse mês. Desejo tudo de melhor para você que está assistindo aqui o canal do Pedrosa. E nesse dia 1º, nessa terça-feira, a gente vai começar dando as notícias sobre o nosso Vascão, e que tem muita coisa, né? Hoje a gente tem algumas notícias, a gente tá na véspera de fechar a janela de transferências, a janela de transferências que fecha amanhã, então tá nessa complicação de trazer reforços, muitas notícias, algumas notícias ruins, que não dão esperança para o torcedor vascaíno vindo dessa diretoria, mas também tem algumas notícias aí de tentativas de negociações com o artilheiro do Campeonato Argentino. Então, vamos logo para as informações. Peço desde já para você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações. A gente está perto aí de chegar à marca de 90 mil inscritos, estamos com quase 88 mil, então se você puder se inscrever, ajudar aí o canal do Pedrosa a bater essa marca, a gente agradece demais. Então vamos logo para as informações. Bem, para começar o vídeo a gente tem que trazer a notícia triste do dia, triste mais ou menos assim, é que o Vasco não vai contratar o zagueiro Robert Rojas. Isso porque aconteceu que havia esse imbróglio, né, da negociação, de todo esse processo de negociação do Vasco, que já estava praticamente tudo fechado entre o zagueiro e lateral do River Plate, que é um pedido de contratação do Ramon Dias, né? Então ele não vai jogar no Vasco porque após ter se acertado tudo isso com o jogador e com o clube argentino, o Cruz Maltino foi informado pelo staff do atleta que o River Plate exigiu uma renovação contratual antes do paraguaio ser emprestado, e o atleta não aceitou. E o River Plate, segundo disse uma fonte ligada a Lucas Pedrosa, essa informação de Lucas Pedrosa aqui no canal, o River Plate mudou o combinado e prendeu o jogador. E isso foi tratado com o jogador que não aceitou, e por isso caiu o negócio. E me disse uma fonte ligada à negociação, disse Lucas Pedrosa, com a janela se fechando, de muito difícil que essa situação seja resolvida. Então a negociação com o Robert Rojas está aí bem próximo de não existir mais, né? É uma pena, ele que é um jogador que, bem ou mal, ele ainda é um jogador do River Plate, é um jogador que tem casca, que foi durante alguns anos titular do River, agora estava um pouco oscilando, mas acho que seria um bom reforço e provavelmente, eu acho que sentindo como está sendo essa lateral do Vasco, acho que seria utilizado para a lateral direita, mas acaba aí, né, que mais uma vez a negociação melou, enfim, mais uma negociação que deu errado, né? Enfim, é muito triste isso. A situação que o Vasco está vivendo aí com esse diretor de futebol, né, Paulo Brax, que não sabe conduzir muito bem as negociações, demonstra um certo amadorismo dentro do Vasco, e amadorismo que eu digo não do lado positivo, amadorismo no sentido de não saber conduzir negociações de fato. É lento, demora, perde times, além de todos os problemas que a gente já existe no Vasco. Ele que fez o pior planejamento da história do clube. De fato, a gente tem o pior rendimento e também o pior planejamento. Gastou mais de 110 milhões, se orgulhava disso e continuou fazendo um trabalho péssimo, né, de contratações, deixando várias lacunas no elenco. O Vasco hoje não tem um camisa 10, não tem um centroavante de fato, vários jogadores que ele apostou em jogadores que não fazem gols. O time do Vasco não é um time que sabe fazer gols. Garani recentemente fez um levantamento, né, sobre os elencos que fazem mais gols, os seus jogadores na sua carreira ou na última temporada. E acabou que o Vasco ficou em último. Perdeu ali para o Cruzeiro, mas é porque ele não considerou alguns jogadores que são do Cruzeiro por algumas razões. Mas o Vasco ficou em último, cara. Então, assim, é um time que não sabe fazer gol. Por quê? Porque ele contrata jogadores muito jovens, contratou jogadores como Orelhano, porque não necessariamente a gente precisa só de um centroavante que faz gol. Um bom goleador, ele vai fazer no máximo 30 e poucos gols no ano. Então isso é muito complicado. A gente precisa de um elenco que faça gols, de pontas que façam gols, de atacantes que façam gols,
de volantes, de meio de campo, camisa 10 que façam gols, inclusive até zagueiros. Vale lembrar aquele time de 2011. O centroavante do Vasco ali era Alexandro. Alexandro teve 3 ou 4 gols no Campeonato Brasileiro de 2011. Por quê? Porque quem fazia vários gols, além de disputar a posição com o Alexandre, era Elton e também outros jogadores, Eder Luiz, Fagner, Dedé, Diego Souza, enfim, tinha um elenco que sabia fazer gol. Você ter um elenco que sabe fazer gol é muito importante. Então não é o caso do Vasco. O Vasco não tem laterais que façam gols, o Vasco não tem volantes que sabem fazer gols, o Vasco não tem jogadores que são fazedores de gols. Isso é uma coisa que é muito gritante no time do Vasco. E mais uma vez, mais um mau planejamento aí na trajetória do Vasco. E agora com mais um agravante, né? Com dinheiro no bolso, continuou fazendo um péssimo planejamento com essa diretoria. Bem, o Vasco informa que jogará contra o Grêmio em São Januário, independente do recurso no tribunal. O Vasco informou, através de sua assessoria, que comunicou que vai entrar com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e aguarda a decisão do Poder Judiciário para contar com o apoio de mulheres e crianças e pessoas com deficiência neste jogo que vai ser realizado contra o Grêmio. Independente do resultado do pedido, o jogo será em São Januário, anunciou o Vasco, ou com público parcial ou com portões fechados. Vale salientar que o Vasco tinha conseguido essa liminar, acabou que foi derrubada, porque não permitiram que esse jogo fosse realizado em São Januário. Então, vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. O Vasco vai entrar com recurso e vai permanecer e jogar em São Januário. Vale salientar também que São Januário está sendo pintado, está passando por um pouco dessa mínima reforma que já deveria ter acontecido há muito tempo. Então o Vasco está pintando ali São Januário, está nesse processo, mas está informando que vai continuar. E o jogo desse domingo vai ser contra o Grêmio em São Januário. Tomara que a gente consiga uma vitória, tomara que o fator casa talvez nesse ponto possa ajudar o gramado, conhecer um pouco mais o gramado, enfim, essas condições. Então vamos ver o que é que vai acontecer nesse próximo jogo entre Vasco e Grêmio, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bem, agora a principal informação do dia, a informação que talvez dê um pouco mais de ânimo, né? É sobre o Vasco que negocia a contratação de Pablo Veguete, que ele é artilheiro do Campeonato Argentino, junto ali com Michael Santos, que era o que está no Tajeres. E o clube apresentou uma oferta ao Belgrano, pelo centroavante de 34 anos, e a janela de transferência fecha aí nessa quarta-feira, amanhã, né? Há um dia desse fechamento da janela de transferência, o Vasco está tentando a última cartada, que seria justamente a contratação de Pablo Veguete. Ele é artilheiro, como eu já disse, do Campeonato Argentino, ao lado de Michael Santos com 13 gols. E a equipe argentina recentemente já recusou uma proposta. A proposta foi do América Mineiro pelo atacante. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Como já dito, ele foi artilheiro também no último Campeonato Argentino com 13 gols. E o centroavante de 34 anos está no Belgrano desde 2019, onde marcou cerca de 59 gols. Caso feche com o jogador, o Vasco terá que correr para regularizá-lo até a quarta-feira para isso e necessita que a Federação Argentina envie toda a documentação precisa. E esse processo geralmente não é rápido. No início do ano, o clube teve problema na transferência com o Luca Orellano, né, como todo mundo sabe, e com o Manuel Capaz. Além do Pablo Veguete, né, o Vasco também apresentou uma proposta para Diego Costa. A situação, no entanto, é diferente, uma vez que, né, como já dito, Diego Costa está livre no mercado e pode ser contratado após o fim da janela, tem até ali cerca do dia 25 de agosto. Como já dito, Pedrosa trouxe a informação, Paulo Brax irá viajar, né, para a Espanha, e para ver como é que vai ser o andamento dessa negociação com o Diego Costa, para tentar convencer Diego Costa, que também é uma das últimas cartadas do Vasco. O Vasco deve tentar outros jogadores, outras contratações que sejam jogadores livres no mercado. Vai ver, vai dar uma analisada e vamos ver o que é que vai acontecer, porque nesse momento o Vasco não está conseguindo contratar jogadores. Pelo que eu soube, a justificativa principal da diretoria de não conseguir é o mau planejamento dela própria, né, basicamente. Passa por quando chega para conversar com os jogadores não querem jogar no Vasco pela situação que o Vasco se encontra nesse momento como último colocado ali do Brasileirão. Então é uma justificativa da diretoria, mas mesmo assim eu acho que é muito mais incompetência por parte deles do que necessariamente uma justificativa. Bem, agora é aguardar e torcer para que as coisas fluam, porque está bem complicado ter esperança no dia de hoje com o Vasco.
Bem, torcedor, então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço mais uma vez a você, se você não deixou o like, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Agradeço demais a você pela sua audiência, por acompanhar o canal sempre. Peço mais uma vez a você e desejo a você uma ótima noite. Valeu e tchau!